Então, vamos lá. Eu sou essa pessoa, Júlio César Tosi dos Santos Júnior. Isso já tem expectativas, porque eu sou júnior, então daí eu já carrego expectativas de júnior, né? Então, daí eu trago estigmas internalizados na população LGBTQIA+, um desafio para não abandonar o corpo. Né? Eu disse para algumas pessoas que eu ia escancarar alguns pontos que essa sociedade traz para a população LGBT. Né? Daí, então, as pessoas LGBTs enfrentam estigmas internalizados profundamente enraizados que afetam a sua relação com o próprio corpo. Então, essa jornada que eu vou apresentar aborda essa desconexão e apresenta um possível caminho de cura e integração através da psicologia corporal. Daí, ontem eu pensei em algumas coisas, daí eu lembrei dos processos, nesse estudo todo, dos processos vitais. A pulsação vital, né, a personalidade primária, todo esse processo da psicologia corporal. E hoje é Dia das Crianças, então eu não poderia deixar de esquecer da minha criança. Que é essa criança, vou dizer sobre essa criancinha aqui, né? Que tem isso em 90 e alguma coisa, não faço a mínima ideia que ano que era isso, mas por aí, 3, 4 anos. E é isso, eu adorava o Papai Noel. Eu nasci dia 26 de dezembro. Então todos os meus aniversários tinham que ter Papai Noel. E aí esse ano demoraram para trazer o Papai Noel. E aí essa é a minha reação quando eu vejo então o Papai Noel. que é a... Não, eu era apaixonado, apaixonado. Que é isso, né? É a nossa espontaneidade, a nossa expressividade, né? Então eu vim trazer um pouco desse processo que me constitui enquanto homem gay hoje, né? Que são esses estigmas internalizados que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer sobre o estigma internalizado? Ele é um guarda-chuva, é um termo guarda-chuva para dizer sobre homofobia internalizada, transfobia internalizada, todos os processos de internalização de culpa, medo, desconexão, abandono do corpo, todo esse processo. Então, teoricamente é isso. É considerado uma avaliação de atitude negativa que atribui valor inferior em relação à heterossexnormatividade, né, sobre si mesmo, associada a comportamentos, relacionamentos de identidade e comunidade não heterossexnormativa. Né? Então, ela pode estar presente nas cognições, nos afetos e nos comportamentos de minorias sexuais, como os gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, bem como de minorias de gênero e exemplos de transexuais, travestis e pessoas não binárias, podendo também afetar pessoas heterossexuais. Então, o estigma internalizado, ele está em todos, em todos, né? Ah, triste, sofrido, horroroso, mas tá aí. Daí é uma coisa. Então, quais são os impactos disso, né? Uma vigilância constante. Acho que é o primeiro ponto que eu quero trazer é isso. O quanto que a gente precisa monitorar as nossas expressões, os nossos gestos, o tom da voz, para evitar a hostilidade e a violência. Então, desde cedo eu ouvia muito do meu pai que eu não podia brincar com meninas porque eu ia me tornar uma menina. E eu era só uma criança brincando, e a maioria das crianças na rua eram meninas, então eu ia brincar com quem? Então tinha que cuidar disso. Então eu não podia gesticular muito, porque também é esse lugar do viadinho. E aí a gente descobre na escola, muitas vezes, que a gente é viado. Né? Até então a gente tá só existindo, sendo feliz, uma criança viada, feliz, né? E daí alguém diz isso pra gente, mas de uma forma muito negativa. E daí a gente vai se policiando, né? Entra nessa vigilância constante. Segundo ponto, microagressões diárias, né? Pequenos atos e falas que desvalorizam a identidade, mantendo um estado de alerta. Isso a gente faz com a gente e faz com o outro também.
Então, quando a gente vai dizer do outro, do, de uma outra pessoa que é gay, de uma travesti, né? O quanto que a gente também tem nas nossas falas isso, né? É, acho que até para afastar um pouco esse estereótipo do que eu sou, do que, né, do que ela é, do que ele é, do que aquilo que eu sou. Muitos que para afastar esse lugar, para dizer que não é esse lugar de violência que eu passo, né? Então acho que eu faço, a gente costuma fazer um pouco isso, né? Então, e a gente começa então a performar uma identidade aceitável, né? Então, hoje eu sou um homem gay padrãozinho. Então, eu caminho por muitos lugares de uma maneira muito mais fácil do que uma pessoa trans ou uma travesti, por exemplo. Isso é aceitável, né? Eu tenho uma amiga que fala, você tinha que enviadar um pouco mais, você é muito héterozinho. E aí eu falo, não, assim tá bom. Acho que até por esse processo de conhecimento, da gente ir se libertando e ver de fato como que eu quero me expressar. Não pelo medo de uma agressão, mas sim do jeito que eu quero estar. Então hoje eu uso a roupa que eu quero, teoricamente, né? Mas a gente vai nesse caminho. Daí, isso aqui é importante, por que que eu trouxe? São sinais de manifestação dos estigmas internalizados. Isso aqui é muito importante, tanto para a gente que é LGBT, tanto para quem atende LGBTs. Então, isso daqui é muito importante para a gente ter o cuidado, ter o ouvido para esse lugar de não fazer reproduções das violências, não revitimizar novamente, né? Quando a gente vai entender então sobre os estigmas internalizados, isso aqui, gente, é um quadro que fizeram, tem muitas pesquisas, inclusive é esse daqui desse livro aqui que eu tiro, Manual de Terapia Afirmativa. Ele não tem uma abordagem específica, mas ele vai fazer uma orientação de como atender pessoas LGBTs. Então é incrível esse livro. Ele vai dizer que, por exemplo, a gente que é LGBT, que atende outra pessoa, a gente dizer da nossa identidade, dizer da nossa orientação para ter uma identificação, porque isso ajuda muito no processo, para ter esses cuidados, né? Falar sobre estresse de minorias, esse arcabouço que a gente precisa ter para atender uma população muito específica. Porque existe no Instagram muitas coisas voltadas para LGBTs. Inclusive, um programa de educação financeira voltado para LGBT. Porque o cara diz, até a forma como o LGBT lida com o dinheiro é diferente. Então, ele vai pensar em roupa, ele vai pensar em saídas, ele vai pensar em um monte de coisa. Até nesse lugar, a gente tem que ter um olhar para cuidar de uma pessoa LGBT, porque até no dinheiro a forma de lidar é diferente. Então, por isso que é importante a gente entender, né? Então, a gente tem anti-afeminação. Não vou me afeminar de jeito nenhum, sou contra. Tudo bem ser viado, mas não precisa usar saia, né? Quando eu fui assumir meu namoro, hoje meu marido, a primeira pergunta que meu pai fez foi perguntar se meu companheiro usava saia, né? Aí eu falei, não, ele faz até luta. Aí eu falei, e aí, ok, né? Não, melhorou, porque ele não usa saia. Eu falei, ele é bem masculino, ele faz luta, né? Eu disse isso. Mas aí o medo vai, né? Ixi, então seria bem masculino para as lutas. É. Sei não. Atitudes de alto risco, pessoas que se colocam em alto risco, autoestima rebaixada, né? Daqui a gente vai cuidar de identidade da pessoa, né? O desejo de ser heterossexual e cisgênero, porque é muito mais fácil ser heterossexual e cis do que ser LGBT, né? É claro, né? Então, todos os pacientes que chegam seria muito mais fácil se eu fosse hétero, muito mais fácil. Eu não precisaria estar lutando tanto para estar vivo, né? Dificuldade de engajar em relacionamentos afetivos. Nossa, isso aqui então, a galera que fica saltando de relação em relação em relação, com dificuldade de aprofundar as relações,
né? Porque acho que nem é permitido aprofundar a relação, né? Daí eles têm que cuidar muito disso. Ser hipermasculino ou hiperfeminino, né? Medo de se identificar como LGBT mesmo quando não há risco associado, né? Então, sempre fugindo desse lugar e se escondendo o máximo possível. Não se identificar com sua aparência e nome, mas se recusa a fazer modificações para aumentar a sua congruência no caso de pessoas transexuais, né? Não. Exato. É. Negativização da diversidade sexual e de gênero, negação do preconceito contra LGBTs e contra si próprio. Isso aqui é muito, né? O quanto que a gente, quando a gente sofre violência, a gente se pergunta se isso aquilo aconteceu mesmo, né? Fala, não, isso não é possível que tenha acontecido comigo, né? É, e dizer também que não, o mundo está muito melhor, não tem isso. Isso é bobeira, isso é persecutório de vocês, né? Oposição à existência de grupos e movimentos LGBTs, preferência por parceiros sexuais anônimos, daí é, como que é que fala? Sigilo, discreto, fora do meio, né? A gente ouve muito fora do meio, no sigilo, os caras que se envolvem, que casam, têm filhos e que vão buscar parceiros, né, fora do casamento para poder, né, conseguir viver de uma certa forma. Ah, vergonha e culpa relacionada à sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero. Isso aqui é muito, né? Vergonha e culpa é o que mais aparece, né? Engajamento em abuso de substâncias e comportamentos sexuais de risco, né? Daí a gente vê muito isso aqui também. Sexo desprotegido, sem uso de camisinha, galera usando PrEP, nada contra, gente, mas as pessoas se colocam muito nesse lugar de risco para, sei lá, se punir, eu acho, né? Sei lá. Fico pensando nisso, assim. Sintomas de ansiedade e depressão, né? Isso que aparece muito também. Ah, recente, apareceu no consultório muito sobre isso. Um menino de 27 anos, um rapaz de 27 anos, com um quadro ansioso depressivo muito grave. E daí os pais evangélicos não conseguem assumir sexualidade. Daí recente, eles são adventista e é recente a mãe manda para ele um site que fala de da cura gay dentro da igreja adventista que tem um pastor em São Paulo. E aí, chega a me arrepiar porque é horroroso, assim, é tortura. Eu não consegui terminar de ler, porque eu falei, não dá para ler. E aí esse pastor, ele fala que ele é um homem gay, mas que ele não pratica. Então ele vai ensinar outros homens, mulheres a conviver com a tendência à homossexualidade, ou homossexualismo, do jeito que eles preferirem, né, do que viverem livres, pulsantes para a vida, ensinando repressão. E daí a mãe desse paciente manda isso para ele. Daí a coisa vai tomar uma proporção muito grande, né? Não consegue ser o que é, né? Isolamento social de outras pessoas LGBTs, até porque não, se eu me escondo, se eu tenho amizades, logo eles vão me descobrir. Isso aconteceu muito comigo. Sim. Não vou me envolver com. Eu tenho um primo que é gay, eu não andava com ele, porque poderia ser associado a ele, ao comportamento dele. Daí eu prefiro andar com meus amigos héteros, que é mais fácil. Discurso punitivo associado à religião. Nem fale isso aqui, né? Mas aqui é importante entender quando a gente fala da religião, porque tem religiões que não cristãs, né? Mas tem religiões que lidam muito bem com a sexualidade. E isso não é um problema. Então, quando faz nessa investigação, é importante saber a religião da pessoa e qual é esse discurso que a religião da pessoa tem. Porque algumas são mais flexíveis, isso não é uma questão, não é um problema, não é punitivo, né? Ah,
Então, esses aqui são os autores. Aqui é uma tabela que tem neste livro. E tem cada coisa, assim, tem comportamento alimentar, transtorno de imagem, que vai fazendo punições, né? Substâncias, suicídio, ah, tem tantas outras coisas que vai aparecendo devido a esses estigmas internalizados, né? Então, com esses estigmas internalizados, o corpo fica enrijecido, né? Então, a culpa e o medo aparecem, né? O medo de ser descoberto, o medo de sentir o prazer, aquela curiosidade da adolescência, acha que gosta de meninos, mas é pecado, você vai para o inferno, é errado, essa coisa toda aparece, e acho que isso vai se estendendo ao longo da vida, né? Até e fazendo amizade com isso, para que isso vai diminuindo, para que consiga habitar mais o corpo, né? Porque o medo e a culpa, eles fazem isso, né? O sentimento de culpa associado à sexualidade leva a um distanciamento do próprio corpo, né? Então, um corpo com vulnerabilidade, o corpo passa a ser visto como um local a ser controlado e abandonado, em busca de uma autoproteção, né? E aí daí a gente faz as desconexões emocionais e físicas, né? Então, em relação ao corpo, torna-se marcado por alinhamento e desintegração da mente e o corpo. Daí a gente entra nessa possível conversa com a psicologia corporal. Nosso livro base foi O Corpo Traído, mas daí a gente vai para um tanto de lugar, várias conversas, vários artigos, para ver como que a gente conseguiria dialogar entre a psicologia corporal e isso tudo que a sexualidade vai falar sem patologizar, né? Porque esse é o cuidado que a gente tem que ter na clínica, é não patologizar, né? Não trazer como é um caráter assim ou é um caráter assado, é uma pessoa borderline, não é uma pessoa borderline, que eu vejo que alguns psiquiatras, a primeira coisa quando chega uma pessoa trans para o atendimento, a primeira coisa que já chega o diagnóstico é: você é borderline, né? Então, isso é um cuidado que a gente na clínica precisa ter de não patologizar a sexualidade, né? Não levar isso. Então, essa é uma possibilidade, né, da psicologia corporal reconectando com o corpo e a mente. Acho que a Priscila dá uma aula para gente. Essa parte eu poderia, inclusive, passar, que ela dá essa aula para gente, dizer como que isso vai. Falta quantos slides? Então, a gente faz busca dentro da psicologia corporal a restauração da autorregulação. Tudo isso. Então, o trabalho com o corpo resgata a capacidade inata de regulação e expressão da vitalidade, né? Então, quando a gente se reconcilia com o corpo, que esse é o processo terapêutico, proporciona uma profunda integração entre mente, emoção e o corpo, né? Se isso tudo conectado, a gente vai gozar livremente, né? E é isso que o Navarro fala lá no livro de psicopatologia dele. O importante é a gente ter um orgasmo, se entregar para o orgasmo, né? Mas tem uma coisa que é bizarra, porque assim, antes, é, acho que eu falei isso com o Fred, né? Da, dentro das psicopatologias que aparece a homossexualidade. Dentro do livro de psicopatologia aparece a homossexualidade. Daí você, e aí você vai buscar isso em vários livros. Só, ui, como assim? Né? Vai trazer dentro de livros, assim, esse lugar. E aí você fala, cara, acho que você já está patologizando uma coisa, mesmo quando você diz que não é uma patologia. Mas se estar ali, você já se questiona, né? Daí eu vou trazer um amorzinho da minha vida, que é a biodinâmica, né? Que aju me ajudou, eu acredito que ajuda muito, com os seus processos de massagem, a amizade com a resistência, o afrouxamento das couraças, né? A liberação das emoções. Daí é que eu quero fazer um recorte para um paciente que eu atendo, que é um homem gay. E aí
na primeira massagem que eu fiz nele, a primeira memória que aparece é ele amarrado na escola, tomando uma surra dos colegas porque ele era gay. Então, é a primeira memória que ele aparece, que aparece na massagem. Ó, é esse. Ele pergunta: o que que você fez? Eu falei: o que que aconteceu? E aí ele vai relatar que a memória que veio foi exatamente dele amarrado e os colegas batendo nele por ele ser afeminado, né? Então, a gente cuidou muito disso e aí conseguiu fazer os processos de amizade com ele, no corpo dele, com a, a, a mãe dele, e hoje ele é casado, vive num relacionamento seguro. Então, assim, foi um processo bem bonito, né? E agora a gente está lidando com problemas das relações, coisa deliciosa. Quanto mais aprofunda, mais coisa tem. É, exatamente. Então, aqui eu posso até passar, né? Porque eu já falei o que eu tinha pra falar. Tá vendo? Eu tô passando. Então é isso, né? Então, buscar a pulsação vital, o prazer genuíno e a liberdade de expressão, né? Se expressar de forma muito genuína, buscando esse lugar da personalidade primária, né? Que a Gerda fala, né? O movimento espontâneo do Winnicott, todo esse lugar aí da gente viver aquilo que a gente é. Uma vez, uma família me buscou para atender uma adolescente, tinha 15 anos. Ela se apaixonou por uma garota da sala, e aí eles não sabiam lidar com isso, me procuraram. O som parou aqui pra gente. A mim também. Tá mudo. A gente não escuta nada, é só o slide. Acabou a bateria, né? Hoje de manhã. Agora eu tô ouvindo. Oi, som. Ouve? Tá ligado? Hã? Sim, né? Agora vai. Maravilha. Uma das não tem três. Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, perfeito, obrigado. Vocês ouviram até onde? Bem na hora que a Pri falou. Ih, não sabe, ó, não tava prestando atenção. Não, a gente não. Eu acho que foi bem na hora que ela falou, assim, você tava Foi da falando, ela. paciente que a Da família buscou pra paciente. fazer. Não, isso Ok. aí já tinha, acho que finalizado, né? E aí eu falei que não tinha nada de errado com a garota e era pra cuidar dos pais. Isso, Ok. a partir daí. Tá, então foi na hora mesmo. É, daí eu fui trabalhar, chamei os pais pra entender o que tava rolando ali dentro deles. Eu falei, cara, acho que a primeira coisa, a primeira reflexão que eu quero trazer pra vocês é: a gente luta pra ser aquilo que a gente é. Falei, se você não puder ser o que você é, você vai ser feliz? Eu perguntei pros pais. E aí eles falaram, não. Eu falei, então não tem nada de errado com essa garota. Eu acho que o que vocês estão precisando é de uma orientação quanto a isso. Com ela é dar manejo, é contorno, é fazer o cuidado, mas ela quer ser livre, ela quer pulsar para a vida dela, do jeito que ela quer ser. E aí o que aconteceu? Nunca mais voltaram. Claro, né? Não vou fazer cura gay, óbvio. Vai buscar logo um terapeuta viado, né? Fico pensando nisso. É, daí parou aqui. Garoto, parou aqui. Vai. Não? Não. Ah.
Daí pra parar, eu adorei essa imagem que a inteligência artificial fez, adorei. Que é isso, assim, né? O primeiro processo é o estigma internalizado, que provoca essa desconexão. Daí eu trouxe a psicologia biodinâmica como um facilitador para esse processo de integração do corpo e da mente. E daí a gente vai buscar, então, esse processo de, de restabelecer a vitalidade, o prazer e a autenticidade da expressão corporal. Então, cuidados, né? Acho que a gente precisa ter no manejo: autoconhecimento, aceitação, empoderamento. Não é só olhar no espelho e dizer como eu sou um grande gostoso, mas é um empoderamento de uma maneira geral, autonomia financeira, dos relacionamentos, como a gente consegue aprofundar nas relações, né? A redescoberta da conexão corporal, que isso aqui é muito importante, né? A gente vê paciente que chega dizendo como está sua respiração e ele está, tipo, nunca parei para pensar nisso, nunca senti isso. E o quanto que isso ajuda, né, as pessoas a se conectarem mais. O reconhecimento da própria dignidade, né? Isso aqui é sensacional. Então, expressão autêntica e plena do ser. É isso. Resume aqui, né? Então é isso, né? O caminho de cura e transformação é flexibilizar a flexibilidade corporal, desbloquear as tensões, resgatar a vitalidade, integração desse corpo. Daí, ó, então um futuro de autenticidade e bem-estar, né? Então a jornada de cura e reconexão com o corpo é um passo essencial para que a população LGBT possa viver com autenticidade, plenitude e bem-estar. Juntos, podemos construir um futuro onde a diversidade seja celebrada e respeitada, né? Para que esse menino possa se expressar do jeito que ele quer, né? Para que as crianças possam passar um pouco mais fácil por esse caminho, né? Sem tantas violências ao longo desse trajeto da vida, sem precisar abandonar o corpo, sem se colocar em lugares de violência, né? Sem ter que traçar brigas consigo, né? Para que a expressividade possa aparecer, né? Ser o mais verdadeiro consigo mesmo. Que eu quero fechar com isso, assim. A gente luta para ser aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser. É isso. Obrigado.